Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu me inscrevi para falar sobre um tema que, na verdade, eu não domino nada, mas que eu acho importante a gente começar a debater, que é a questão da falta d'água no sudeste do Brasil. A gente vem acompanhando bastante no noticiário o drama da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, chegando seus reservatórios a níveis críticos, né? Ações, inclusive, do Ministério Público, né, denunciando falta de iniciativas a tempo de resolver os problemas. Nós vimos também, durante a campanha eleitoral, o governador reeleito falando que se não chovesse até novembro, que também faltaria água no Rio de Janeiro. Interessante é que o Pezão fez essa declaração poucos dias antes do segundo turno das eleições. Então, não dá pra gente suspeitar, né? Eu suspeitaria se ele dissesse que não faltaria água. Agora, ele assumir esse risco em pleno período eleitoral, acho que realmente é uma situação que a gente tem que se preocupar. Alguns eleitores já vêm denunciando há algum tempo a falta d'água seletiva no estado do Rio de Janeiro. Regiões próximas ao Rio Guandu, muitas vezes não tem água, falta água. Na zona oeste do Rio, recentemente o eleitor de Pedra de Guaratiba me relatou que está faltando água, está havendo racionamento já em algumas regiões da zona oeste. A gente precisa saber disso, investigar. No Alto da Tijuca também. Ainda bem que eu moro na parte baixa da Tijuca, lá ainda tem água por ali. Imagina, não é? Então, a gente precisa começar a verificar o que está realmente acontecendo, né? Pois não? Ilustre vereador Renato Cinquanto, eu gostaria de uma parte, porque dessa tribuna eu já venho manifestando há algum tempo a circunstância da preocupação com a escassez da água por conta dos mananciais em São Paulo, Jaguari, consequentemente, né, a questão da Cantareira. E numa reunião recente, o diretor operacional da Companhia Estadual de Água até me surpreendeu, que não gostou da minha manifestação, e disse que o governador iria finalmente construir a segunda ETG. Porque a primeira ETG só sofreu uma grande obra no governo de Leonel de Moura Brizola. Quer dizer, a primeira e a maior estação de tratamento de água do Guandu, que recebe a água do Rio Paraíba, captado por bombas em Santa Cecília, em Piraí, mas que só 8% entra para os túneis para ser tratado, 92% cai de novo na Bahia, e que iriam construir outra ETG. Deus queira, porque ele disse que o governador ia cumprir. Agora fico estarrecido que o governador já está dizendo aí, porque fazer adutora é uma coisa, o que nós precisamos é ter estação de tratamento. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Pois é, a gente tem, evidentemente, nessa questão da crise do abastecimento da água, questões referentes à infraestrutura, questões referentes ao nosso modelo, a forma como a gente consome água, com muito desperdício, etc. Mas o que me fez pedir a palavra, né, que mais me preocupa, são trabalhos científicos que têm sido publicados já há alguns anos, relacionando a falta de água no Sudeste com a devastação da Amazônia. E isso é muito preocupante, porque, por exemplo, eu estava lendo de anteontem para hoje o relatório chamado O Futuro Climático da Amazônia, né? Relatório de avaliação científica, elaborado pelo professor doutor Antônio Donato Nobre, que é do Centro de Ciência do Sistema Terrestre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Esse relatório é uma realização da Articulação Regional da Amazônia. E nesse relatório, o professor procura demonstrar como que a água do Sudeste depende da floresta amazônica. O professor mostra, por exemplo, eu peço perdão, professor, se eu cometer algum erro de interpretação. Como eu disse, eu não
sou especialista no assunto, mas eles demonstram o seguinte, que na mesma latitude onde fica a região sudeste do Brasil, nos outros continentes, na África, na Ásia, existem desertos. Que a região sudeste do Brasil só não é desertificada, só não é um deserto, porque nós recebemos a umidade da Amazônia. E recebemos a umidade da Amazônia por causa dos Andes, da Cordilheira dos Andes. Porque diferente do que acontece nos outros continentes, né, as massas de ar entram pelo Oceano Atlântico no continente, levam a umidade da Amazônia em direção ao Oceano Pacífico. Mas quando chega na Cordilheira dos Andes, há um bloqueio natural e essa umidade desce até a Argentina. Então, o grande potencial hídrico do nosso país está extremamente vinculado à floresta amazônica. A floresta amazônica, inclusive, conseguiu impedir que a região sudeste virasse um deserto, mesmo com a destruição da Mata Atlântica, que é o bioma mais destruído do mundo. Mais de 90% da Mata Atlântica já foi destruída. Hoje, a falta de água no sudeste vem da falta de chuvas. A gente tem observado isso, está chovendo menos. Não é só uma questão do desperdício de água, isso não é um problema. Mas efetivamente está chovendo menos, cada vez menos. E isso se deve, segundo esse relatório, ao fato de que metade da floresta amazônica já foi destruída ou degradada. O professor apresenta modelos, que eu não sei reproduzir, em que ele aponta não apenas a necessidade de se diminuir o desmatamento, como tem sido as metas governamentais, mas o professor aponta a necessidade não apenas do desmatamento zero, da interrupção total do desmatamento da Amazônia, como também defende a necessidade do reflorestamento da floresta amazônica. E ou nós tomamos esse caminho, ou nós teremos essa situação que está acontecendo no Sudeste agravada. Ela não vai se resolver com 5 bilhões, com 6 bilhões, com 8 bilhões, como o governador Geraldo Alckmin andou anunciando, porque nós temos o problema da falta de chuvas. Então, mais do que nunca, é importante que o povo brasileiro compreenda qual é o papel da floresta amazônica na viabilização da vida no nosso território. A destruição da floresta amazônica está longe de ser algo que interessa apenas aos moradores da região amazônica, né, que interessa apenas, né, aos ecochatos, como muitas vezes são chamados os ambientalistas, que lutam pela preservação da floresta. A nossa viabilidade enquanto país está diretamente relacionada a reverter a degradação da floresta amazônica. E isso é um desafio enorme, porque existem interesses poderosíssimos que querem continuar a destruir a floresta. E não é por causa da madeira, essencialmente. Existe o problema da exploração da madeira, das madeiras nobres da Amazônia, mas o grande problema é o avanço da pecuária, da produção de gado e da produção de soja. Estamos trocando a floresta amazônica por gado e por soja. E sem nenhuma necessidade. Vários estudos demonstram que você não precisa destruir a floresta no Brasil para manter a nossa produtividade agrícola e pecuária. Não há necessidade disso. Existem terras suficientes no Brasil, já degradadas do ponto de vista da floresta, que servem perfeitamente para a manutenção da nossa agricultura e da nossa pecuária. Só que ninguém detém essa frente de expansão. E nem parece que vai deter. A bancada ruralista saiu fortalecida das eleições atuais. Então estou aproveitando, não é, a oportunidade para divulgar para os meus colegas vereadores e para quem mais venha escutar o meu discurso, esse relatório que eu acho de extrema relevância para a gente entender o que está acontecendo com a crise do abastecimento de água no Brasil. O futuro climático da Amazônia, relatório de avaliação científica
produzido pelo professor doutor Antônio Donato Nobre. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.